12:01, hora de Brasília. Boa tarde, boa segunda-feira para você. Hoje é 27 de janeiro. O NT Sul já está começando. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez e vamos ver agora os destaques da edição de hoje. Última semana para pagar o IPVA parcelado no Rio Grande do Sul. Quem optar por essa modalidade terá um desconto de 3% sobre o valor da parcela. Cachoeira do Sul fecha 2019 com saldo negativo na geração de emprego. Justiça determina que Prefeitura assuma a prestação de serviço do transporte público de Cachoeira do Sul. No quadro Nutrição, Luana Redel fala sobre o jejum intermitente. A gente já sabe que existem protocolos corretos de jejum intermitente e alguns protocolos que não funcionam e prejudicam a saúde. E você vai conhecer a luta de uma mãe que tenta arrecadar fundos para curar a atrofia muscular espinhal da filha Juju, de apenas 11 meses. Interaja com o NT Sul enviando a sua mensagem com uma informação, com a sua opinião, com uma foto para o nosso WhatsApp. O número é o 51 997 69 7129. Você pode participar também pelo Facebook, acessando o endereço facebook.com/TV Cachoeira. Vá mandando a sua mensagem enquanto a gente traz as notícias do dia para você. O NT Sul já está no ar. E atenção, você que tem veículo próprio. Esta é a última semana para quem quer pagar o IPVA parcelado em até 3 vezes no Rio Grande do Sul. Encerra na sexta-feira o prazo para motoristas que pretendem fazer o pagamento do IPVA parcelado em até 3 vezes. Quem optar por essa modalidade terá um desconto de 3% sobre o valor da parcela. As próximas duas serão em fevereiro até o dia 28 e março até o dia 31. Os descontos serão de 2% para a segunda parcela e 1% para a terceira. Há ainda a opção de pagamento antecipado do valor integral do tributo. Neste caso, o pagamento feito até 31 de janeiro pode render um desconto de até 22,4%, considerados os descontos de 3% pela antecipação do pagamento e a soma das vantagens dos programas de Bom Motorista e Bom Cidadão. O pagamento do IPVA 2020 pode ser realizado diretamente nos sistemas online ou presencialmente nos bancos credenciados. Basta ter em mãos o certificado de registro e licenciamento do veículo ou apenas a placa e o Renavan. A taxa de licenciamento do automóvel, multas de trânsito e o seguro DPVAT, que é o seguro de danos pessoais causado por veículos automotores de via terrestre, podem ser pagos separadamente do IPVA. Um tributo não interfere no pagamento do outro. Os condutores que não receberam multas nos últimos 3 anos podem ter uma dedução de 15% no valor do tributo. Para quem não foi multado há 2 anos, o índice é de 10% e para quem ficou 1 ano sem infrações, o abatimento é de 5%. No Rio Grande do Sul, mais de 1.700.000 contribuintes têm direito ao desconto do Bom Motorista no IPVA 2020, o que representa 45,8% da frota tributável. O desconto do Bom Cidadão, por sua vez, dará aos proprietários de veículos inscritos no programa Nota Fiscal Gaúcha descontos de 5% para os que acumularam no mínimo 150 notas fiscais com CPF, 3% para os que tiveram entre 100 e 149 notas e 1% para quem acumulou entre 51 e 99 notas. Para IPVA de exercícios anteriores, os inscritos em dívida ativa, os pagamentos devem ser realizados exclusivamente no Banrisul, Sicredi e Banco do Brasil, somente para correntistas. Qual é o emprego dos sonhos do jovem de hoje? Bom, essa foi uma das perguntas feitas aos estudantes do último Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA. Carreiras tradicionais como medicina, direito, engenharia e licenciaturas estão entre as mais procuradas. Vinícius já foi aprovado em 3 universidades e agora espera o resultado da inscrição no SISU. A carreira que ele escolheu é a mais procurada por homens jovens no mundo todo, engenharia. Nunca foi uma carreira que perdeu a importância, então as pessoas sempre gostaram disso. Também tem a questão da tecnologia, que o engenheiro também está muito junto disso, muito perto. Decidir a carreira é um dos maiores desafios para quem termina o ensino médio. Um levantamento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, revelou as carreiras mais procuradas em 2018 por adolescentes de 15 anos que fizeram o PISA, Programa Internacional de Avaliação de Alunos, em 41 países. O estudo dividiu as escolhas por gênero. Entre os homens,
homens, as carreiras mais populares eram engenharia, administração, medicina, informática e as esportivas. Foram as mesmas profissões listadas por eles no ano 2000, só que em posições diferentes no ranking. Nos países pesquisados, as meninas, em 2018, elegeram medicina, licenciaturas, administração, direito e enfermagem. No ano 2000, a preferência delas era por licenciaturas, medicina, direito, psicologia e enfermagem. Neste colégio do Rio de Janeiro, profissões tradicionais ainda se destacam. Eles, obviamente, pensam em mercado de trabalho, eles pensam em média salarial, eles pensam em pessoas próximas que conquistaram sucesso. Um fator que os estudantes devem considerar é a possibilidade de valorização da carreira ao longo do tempo. Muitas profissões podem se extinguir por causa dos processos de automação ou das transformações sociais. E aí, quanto mais informações forem acessadas, maiores são as chances para uma escolha bem-sucedida. O que eu recomendo é que eles olhem para dentro de si e se perguntem: como seria um mundo perfeito para mim? E escolham alguma coisa que faça sentido para que eles possam contribuir para a construção desse mundo. E a gente continua falando sobre o mundo do emprego, o mundo do trabalho, não é? Falando sobre os números especificamente do emprego. Cachoeira do Sul fechou o ano de 2019 com um saldo negativo na geração de emprego. Na comparação entre contratações e demissões, o município perdeu 110 postos de trabalho. E o mês de dezembro contribuiu para isso. Nós vamos dar uma olhadinha agora aqui na tela para tratarmos um pouquinho desta questão. Começando então aqui pelos números do mês de dezembro de 2019, foram 236 admissões, 308 demissões. Portanto, um resultado negativo, né, em 72 vagas nesta relação, né, das admissões contra as demissões. Para a gente ter aqui um efeito de comparação, né, comparando o mês de dezembro de 2019 com dezembro de 2018, 2018 também fechou aí esse mês de dezembro de 18 no vermelho, né? 272 admissões, 351 demissões e um total negativo aqui de 79 vagas fechadas também no ano de 2018. Ainda a esse respeito, a última década em Cachoeira do Sul, o mês de dezembro tem sido um mês negativo, com fechamento de postos de trabalho. Isso ocorreu, se repetiu, né, ao longo de 10 anos. Vamos então dar uma olhadinha aqui por setores, o que aconteceu em dezembro de 2019. Começando pela indústria, né? Não tem aqui todos os setores, mas os principais. Indústria. Admitiu 8 pessoas, demitiu 29, logo um resultado negativo de 21 vagas. Construção civil. 15 vagas foram criadas, né? Aliás, 15 empregos, né, foram criados, admitidos, 7 pessoas foram demitidas, logo o resultado foi de 8 vagas. No comércio, 124 contratações, admissões, 129 demissões. O resultado, obviamente, negativo em 5 vagas. Nos serviços, que é sempre um setor bastante importante também aqui em Cachoeira do Sul, 70 admissões, 116 demissões, 46 postos fechados nos serviços. Na agropecuária, 19 admissões, 26 demissões e um resultado também negativo em 7 postos de trabalho. Vamos aqui para a nossa próxima tela. Vamos ver ainda mais um critério sobre este aspecto. Empregos em Cachoeira do Sul. Aqui está o resultado geral de janeiro de 2010 a dezembro de 2019, quanto o município criou de empregos, né, quantas vagas foram abertas e quantas vagas foram encerradas, quantas pessoas foram contratadas, quantas foram demitidas. Então tivemos, nesse período de 10 anos em Cachoeira do Sul, 47.549 admissões, 46.572 demissões. E o resultado ainda está positivo no município, ao longo dos últimos 10 anos, em 977 postos de trabalho. Bom, a gente vai ver agora os números do desemprego no Rio Grande do Sul com base nos dados do IBGE. Com base na escolaridade da população, é possível ver onde o desemprego bateu mais forte. Os números são do terceiro trimestre de 2014 comparados com o terceiro trimestre de 2019. Então vamos voltar aqui para a tela e ver aqui. Nesta primeira coluna a gente tem a formação, né? Ensino superior, superior completo, incompleto, ensino médio e na sequência aqui a comparação entre os anos, né? 2014 com 2019, sempre enfatizando aqui o seguinte, né? Isso comparando o terceiro trimestre de 14 com o terceiro trimestre de 2019 e aí a variação
por essas faixas aqui de formação, né? O ensino superior completo, por exemplo, ele teve uma variação de 91,3%. O que isso significa na prática? Que em 2014, quem tinha ensino superior completo e que não tinha emprego no Rio Grande do Sul, no terceiro trimestre, eram 23 mil pessoas. 2019 fechou com 44 mil pessoas com ensino superior completo, ou seja, houve aí um crescimento, né, do desemprego nessa fatia aqui da população de 91,3%, praticamente dobrou, né? Aí vem toda a sequência aqui, superior incompleto, eram 28 mil em 2014, passou para 44 mil em 2019, ou seja, aí também um acréscimo de 57%. Eu vou pular aqui algumas etapas, vamos pegar aqui o ensino médio, né, que já vem justamente na sequência, 98 mil desempregados em 2014, 145 mil desempregados agora em 2019, ou seja, uma variação de 48%. Apesar do número ser bastante expressivo, né, a variação não foi tão grande. Vamos agora aqui para uma fatia que foi bastante afetada, que é o do ensino fundamental incompleto. Eram 67 mil pessoas desempregadas no terceiro trimestre de 2014. Esse número pulou para 154 mil em 2019, ou seja, uma variação aí de 129,9%. Então, quer dizer, quem mais perdeu emprego nesses 5 anos, ao que tudo indica aqui, de acordo com a variação, quem tem ensino fundamental incompleto. Quem menos sofreu nesse período é quem tem justamente o ensino médio completo. Essa variação foi de apenas 48%. E, por exemplo, quem tem já uma faculdade, né, tem um ensino superior, essa variação foi de 91%, os números realmente aumentaram bastante. Aí está, portanto, um panorama, né, dos últimos anos aqui em Cachoeira do Sul, o mês de dezembro, e também o desemprego no estado do Rio Grande do Sul, analisando-se aí, né, esse contexto, essas fatias da população, dividindo pela formação. E a gente vai falar agora de um problema que afeta principalmente quem não tem emprego, mas quem tem também e se enrola e vira vítima da dívida, principalmente nesse início de ano, né, que é um período de gastos extras e quem não se programou pode acabar se endividando. Mas que tal aproveitar justamente essa época para mudar a forma como você usa o dinheiro? Planejamento é sempre bom, principalmente para evitar os tão temidos endividamentos. Por que as pessoas terminam se endividando? A resposta para essa pergunta pode ser a chave para resolver o problema de 63 milhões de brasileiros que estão com o CPF negativado. O problema é que muitos fatores fazem parte dessa equação. Ele não tem a ver com quanto se ganha, talvez tenha a ver com como se gasta, né? Mas os estudos indicam que não existe esse direcionamento, quem ganha menos vai ficar endividado e quem ganha mais não vai ter dívida. O fato é que as principais autoridades financeiras do país estão preocupadas com a educação financeira das pessoas. E esse conceito é estruturado em 3 pilares: aumentar a renda, aprender a poupar e conhecer aquele que faz tanto a dívida quanto os investimentos crescerem, o juro composto. Juros compostos é diferente do juro simples. Então, pegando aí pela fórmula, né, pela matemática, juro simples, se eu tiver 10% em cima de R$100, vai ser o quê? R$10 em todo o tempo, todos os meses. Se eu pegar R$100 nos juros compostos a 10%, vai ser o quê? 10% no primeiro mês e no outro mês vai ser o quê? 10% em cima do 100 mais o rendimento. A educação, de forma geral, é um grande desafio. Nós tivemos números do PISA, do exercício que foi feito em 2018. Os números mostram que a gente tem uma enorme oportunidade de melhoria na educação mais básica, do tipo operações simples de matemática, estrutura simples de língua portuguesa, de linguagem, né? E educação financeira também é um aspecto da educação que precisa ser enfrentado. Um dos exemplos dessa falta de educação financeira é a confusão que se faz entre estar endividado e estar inadimplente. Quando uma pessoa está endividada, isso significa que ela tem compromissos a vencer. Podem ser parcelas no cartão de crédito, carnês ou empréstimos, mesmo que nenhuma parcela esteja atrasada. Já o inadimplente é aquele que não conseguiu cumprir com pelo menos um desses compromissos e está com o pagamento atrasado.
O problema é que, segundo o Serviço de Proteção ao Crédito, 80% dos brasileiros não sabem essa diferença e acabam não considerando prestações a vencer quando vão fazer uma nova dívida, o que pode levar à inadimplência. Muita gente acha que gastar tudo que ganha, desde que não se faça dívida, tá tudo bem. Mas isso não é viver dentro do próprio padrão de vida. Viver dentro de um padrão de vida razoável é gastar menos do que se ganha para que seja possível uma reserva financeira. Isso porque sempre é possível que esse consumidor tenha imprevistos, né? Eles vão acontecer. E se esse consumidor tiver algum tipo de imprevisto e precisar tomar crédito para cobrir esse imprevisto, quer dizer que ele já está acima do padrão, vai ter que se endividar. Ter dívidas em si não é necessariamente ruim. Um casal que compra um apartamento financiado ou tem mensalidades do colégio dos filhos e consegue manter essas prestações em dia, está investindo para a família. O problema é que 80% das dívidas dos brasileiros são com cartão de crédito, que tem juros de mais de 300% ao ano. Pois é, são aqueles juros compostos que funcionam como fermento, fazendo a dívida crescer sem parar. De acordo com a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, mais de 65% das famílias brasileiras estão endividadas. Quase um quarto delas tem contas em atraso e 1 em cada 10 não terá condição de pagar essa despesa. Foi assim com o Webster quando ele ficou desempregado. Sem nenhuma reserva para pagar os débitos no cartão de crédito e no cheque especial, as dívidas foram crescendo por 6 anos. Foi o 13º, cartão de crédito, o empréstimo que eu tinha pego. Eu não tinha como pagar, tive que ficar enrolando. Pagava com acordo, aí negociava. Tinha que esperar para negociar. Sem dinheiro, como é que a gente paga? Percebeu que a dívida não vai ser paga, a pior condição é deixá-la atrasada. Então, vem o mais rápido possível no banco. Nunca fechar a negociação naquele primeiro momento, né? Sai do banco, conversa com alguém, ou então procura ajuda dessas instituições especializadas, né, que vão poder orientar, leva o contrato para casa. Faz um período de reflexão, é o mais importante. Aí sim, se realmente for mais vantajoso, aí faz a renegociação. Mas pode ser uma cilada, então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. E o que os juros compostos fazem com as dívidas, eles também fazem com os investimentos. Assim como é importante procurar a menor taxa na hora de pegar um empréstimo, também é preciso pesquisar sobre aplicações com o melhor retorno em relação ao risco. E nessa hora, o brasileiro continua recorrendo ao investimento mais tradicional do país. A poupança é a preferência de 60% das pessoas que guardam dinheiro. Mas aos poucos, o Tesouro Direto está ganhando espaço. Em um ano, o número de pessoas que aplicam nesse tipo de título aumentou 61%. E já é a escolha de 11% dos brasileiros que investem. A questão dos investimentos, se é poupança, se é renda fixa, se é renda variável, se é ações, se é uma previdência privada, vai depender do perfil de cada pessoa, do perfil do investidor, né, da pessoa. Mas cuidado com as ciladas. Normalmente, quando o investimento parece ser bom demais para ser verdade, é porque ele é bom demais para ser verdade. É preciso ficar esperto com as finanças, né? Ainda essa semana a gente vai também mostrar aqui no NT Sul as novas regras do cheque especial, né? Tem novas regras já em vigor no país, tem muita gente se empolgando, achando que dá para usar aí à vontade aquele limite que tem lá na conta, né? Mas não é tudo isso que se anuncia por aí, né? Então fique atento, esta semana a gente conta todos os detalhes e ajuda você também nesse sentido sobre este tema. E você, já se planejou financeiramente para este ano? Conte pra gente, mande também a sua opinião sobre os temas das reportagens de hoje. Você pode mandar uma foto ou mesmo uma informação de algo que esteja acontecendo aí na região onde você está, onde você mora, no seu bairro, perto da sua casa. Envie para o nosso WhatsApp no número 51 997 69 7129. E no Facebook, onde tem também a transmissão ao vivo do telejornal, você também pode participar e deixar o seu recadinho por lá, facebook.com/TV Cachoeira. Aqui no Face tem já a participação da... Vamos lá, deixa eu começar aqui do começo, né? A Carmen Moraes está com a gente, mandando o seu boa tarde. Boa tarde, Carmen. Obrigado aqui pela sua mensagem.
Também o Gomes de Pinhalzinho, Santa Catarina. Boa tarde, ótima semana a todos. Obrigado, viu, Gomes? Um grande abraço para você, para todos os amigos em Santa Catarina, estado querido. Obrigado a todos pelo carinho e pela audiência. A Flora Ferreira também passa por aqui, a gente agradece a mensagem. Vamos aqui para a tela, tem mais mensagens chegando, é a Tatiane Pacheco, de Cachoeira do Sul. Ela pergunta, os ônibus estão circulando na cidade hoje? Sim, Tatiane, os ônibus estão circulando normalmente, embora tenha essa determinação da Justiça, não é? Para que a Prefeitura de Cachoeira do Sul assuma o controle do transporte, faça uma contratação emergencial de alguma empresa. E a gente já vai falar disso daqui a pouquinho aqui no NT Sul. Os ônibus continuam prestando seu serviço normalmente com a empresa TNSG, né? A Cristina, de Cachoeira do Sul, também com a gente aqui. Minha netinha de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, está me visitando. Oh, coisa boa! Vamos ver aqui a foto que a Cristina mandou pra gente. Aí está a Cristina e também a sua netinha. Grande abraço para vocês. Aproveitem aí, viu? E obrigado pela companhia com a gente aqui na Novo Tempo. A Elizabeth, de Cachoeira do Sul, estou sempre ligada nas notícias do NT Sul. Na foto, minha filha, Joelma, meu netinho, Brian Gabriel e eu. Vamos ver aqui a foto que a Elizabeth mandou pra gente. Olha aí a foto. Legal, grande abraço para toda a família. Elizabeth, muito obrigado pela sua participação. Inclusive, ela falou que foi premiada, né? Aqui pelo NT Sul, por a gente mostrar, né, a foto. Falou que sempre participa com a gente, mas nem sempre a gente consegue aqui exibir, né, a mensagem ou as fotos enviadas. Mas não fique triste, viu, Elizabeth? Continue participando sempre com a gente. E você de casa, que manda, quem sabe, as suas mensagens e eventualmente ela não é lida aqui, continue também interagindo, mandando pra gente, porque a gente, na medida do possível, tenta colocar o máximo possível aqui de interações na nossa telinha, dentro do tempo, obviamente, que a gente tem disponível, viu? Então, você que não participou ainda, corre aí, pegue o seu celular, mande a sua mensagem, que já já a gente volta em mais um bloco de interatividade. A seguir, Justiça determina que Prefeitura assuma a prestação de serviço do transporte público de Cachoeira do Sul. No quadro Nutrição, Luana Redel fala sobre o jejum intermitente. A gente já sabe que existem protocolos corretos de jejum intermitente e alguns protocolos que não funcionam e prejudicam a saúde. E você vai conhecer a luta de uma mãe que tenta arrecadar fundos para curar a atrofia muscular espinhal da filha, Juju, de apenas 11 meses. São só 3 minutinhos, a gente volta já já. Agora, 12h27, o Telejornal NT Sul já está de volta ao vivo aqui na TV Novo Tempo. Muito obrigado pela sua companhia neste começo de semana. Não deixe de participar com a gente aqui, interagir, mandar o seu recadinho, informar aquilo que está ocorrendo perto de onde você está, no seu bairro, na sua cidade, tudo isso através dos nossos canais de interatividade. Para participar, você pode usar o Facebook, facebook.com/TV Cachoeira é a página do nosso telejornal, não é? No Facebook, você pode interagir por lá. Você também pode participar pelo WhatsApp no 51997697129. Daqui a pouquinho a gente já põe mais mensagens na telinha aqui. E para quem achou que ia ficar um bom tempo livre do calor no Rio Grande do Sul, a previsão do tempo diz o contrário, viu? O calor voltou com tudo nesta semana. Confira agora na previsão do tempo. Os calorões estão de volta à Cachoeira do Sul. Nesta segunda-feira, sol entre nuvens e aquela típica sensação de abafamento. As temperaturas vão ser altas. A mínima hoje ficou em 22 graus e a máxima deve chegar aos 35. Terça-feira também vai ter tempo firme com poucas nuvens e calor. Mínima 22 graus e máxima 34. Quarta-feira, a temperatura pode ficar um pouco mais amena e tem chance de pancadas isoladas de chuva. Mínima 24 graus e máxima 31. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O calorão que marcou o primeiro mês do ano no estado gaúcho retorna nesta segunda-feira após uma breve trégua na semana passada. Uma massa de ar quente atua sobre o estado, traz chance de chuva de verão, especialmente após o meio-dia. No entanto, precipitação vai ser irregular e em pontos isolados. De acordo com a Metsul Meteorologia, a Grande Porto Alegre é uma das áreas com chance de chuva. Temporais não estão descartados. Na capital gaúcha e também na região metropolitana de Porto Alegre, máxima de 36 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 37. No norte do estado, em Passo Fundo, 31. Em Santa Maria, na região central, 37. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 31 graus. No sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, 32 graus.
Na manhã do último sábado, um carro colidiu com um tubo de concreto utilizado como base de uma placa de sinalização que fica localizado na rua Júlio de Castilhos, em frente ao supermercado IMEC, em Cachoeira do Sul. O automóvel, um Volkswagen modelo Voyage de placa IRP 3431, derrubou o tubo de concreto instalado no canteiro divisor de pista da rua e ficou com parte da frente danificada. O carro foi recolhido e, segundo relatos, o condutor aparentava ter sintomas de embriaguez, mas não ficou ferido. O nome do condutor não foi divulgado pela Brigada Militar, que registrou a ocorrência do caso. A Polícia Civil de Porto Alegre já identificou o homem que assassinou 3 pessoas por causa de um acidente de trânsito ocorrido no último domingo. Rafael Zanetti Silva, de 46 anos, a esposa dele, Fabiana da Silveira Inocente Silva, de 44 anos, e o filho do casal, Gabriel da Silveira Inocente Silva, de 20 anos, foram assassinados por um homem que ficou irritado com uma batida em seu carro. A família tinha acabado de sair de uma confraternização e retornava para casa. Eles passaram perto de uma EcoSport, que estava estacionada numa estrada vicinal, e o carro raspou na caminhonete. Eles seguiram o trajeto, mas foram alcançados pelo motorista da EcoSport. O homem pediu que eles estacionassem. Depois de uma discussão, foram efetuados disparos que acertaram as vítimas e mataram na hora Rafael e Fabiana. Gabriel foi levado para o Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre, mas não resistiu aos disparos na cabeça e também no pescoço. No carro também estavam o filho mais novo, de 8 anos, e a nora do casal, de 18 anos. Notícias tristes e trágicas, né? Antes da gente destacar aqui o nosso momento de interatividade, é mais do que necessário a gente parar e comentar aqui, destacar a necessidade de mais respeito, de mais gentileza no trânsito, né? Para que casos terríveis, assustadores como esse que a gente acaba de noticiar aqui, eles não se repitam, eles não ocorram mais, né? Mas ao contrário, o que a gente percebe cada vez mais no trânsito é falta de gentileza, é falta de paciência, pessoas fazendo verdadeiros absurdos nas estradas, nas ruas das cidades, né? E a pergunta que a gente faz é, onde é que tudo isso vai dar, não é? Onde é que vai parar? Vai parar em situações assim como esta que a gente acabou de noticiar. Portanto, gentileza é a palavra que a gente precisa, que todo condutor precisa ter, gentileza, responsabilidade ao volante acima de tudo. Bom, é hora de interatividade aqui, é hora de participação. Não deixe de mandar a sua mensagem para o NT Sul. Se você ainda não tem o nosso número do WhatsApp, eu repito aqui para você, pegue aí o seu celular, já salve aí o nosso número. É o 51 99769 7129. Tem também o Facebook, tem a transmissão ao vivo por lá e você também pode comentar, pode mandar o seu recadinho em facebook.com/TV Cachoeira. Vamos aqui para a tela. A Ana Maria está com a gente de Cachoeira do Sul. Quero agradecer a Deus por ter me dado esta família. Vamos ver aqui a foto que a Ana Maria manda pra gente. Olha aí, coisa boa, né? Família certamente é o grande presente que todos nós temos na vida, né, Ana? Um abraço para você, para toda a sua família aí. Um bom começo de semana e obrigado pela participação, por mandar a foto da sua família pra gente aqui, viu? A Vitória Santos também está com a gente, de Cachoeira do Sul. Minha família e eu estamos ligadinhos aqui em Tramandaí. Somos de Cachoeira, mas estamos curtindo as férias. Ô, coisa boa! Vamos ver aqui a foto que a Vitória mandou. Aí está a família, né, que aqui de Cachoeira do Sul, está em Tramandaí, litoral norte do Rio Grande do Sul, descansando. Férias merecidas, né? Tem que descansar para começar com tudo este ano de 2020. Um abraço e bom descanso para vocês aí. Daniel manda um abraço aqui para o bairro Noêmia, é a Itiane Machado, de Cachoeira do Sul. Obrigado, Itiane. Um abraço para todos os amigos do Noêmia, bairro que é o maior, não é, de Cachoeira do Sul. A gente sempre que pode acompanha também algumas coisas, algumas notícias, acontecimentos no bairro Noêmia. Um abraço a todos aí e obrigado pela mensagem, viu, Itiane? A Berenice também está com a gente em Cachoeira do Sul. Gostaria de deixar um abraço para minha filha, Tassiane, que está chegando do México esta semana, onde estava fazendo doutorado. Que legal! Aí está a foto, né, da menina. Pode voltar, Thaís, por favor. Thaís é a nossa produtora, está comandando aqui o nosso WhatsApp. É a Tassiane. Agora sim, podemos voltar aqui para a foto. A Tassiane está retornando do México, fez o seu doutorado, né? E certamente toda a família está orgulhosa aí por este feito, né? Um grande abraço então a toda a família e um bom reencontro a todos. Bom, daqui a pouquinho tem mais mensagens aqui no NT Sul. Vai mandando seu recadinho, já já eu volto para falar também dos recadinhos que estão chegando aqui no nosso Facebook. Enquanto isso, você vai acompanhando as informações, as notícias e interagindo com a gente.
Por decisão judicial, a Prefeitura de Cachoeira do Sul está obrigada a retomar a prestação de serviço do transporte público municipal da atual prestadora, Transporte Nossa Senhora das Graças. A sentença proferida na última sexta-feira determina que a Prefeitura assuma o serviço no prazo de 10 dias. O descumprimento da determinação implica em pagamento de multa diária de R$30 mil. O Ministério Público, então, pediu que o Poder Executivo retome para si a prestação do serviço de transporte coletivo. Por que o Executivo? Porque esse serviço ele é público, ele é um serviço da Prefeitura. A Prefeitura optou lá atrás por entregar a execução desse serviço que é dela para uma empresa privada, como está fazendo agora na licitação. Ele não vai executar, mas vai contratar uma empresa para fazer isso. Como ainda não terminou a licitação e a TNSG não está conseguindo fazer, não está prestando o serviço como tem que ser, então nós pedimos que o Executivo, que é o responsável por esse serviço, retome para ele, né, diante dessa incapacidade, dessa inoperância da empresa aqui, que foi, né, levada aos autos, que destaca-se desde janeiro do ano passado, o Ministério Público vem fazendo reuniões, tanto com a empresa, tanto com o Executivo, né, ajustando medidas para que realmente o serviço melhorasse, para que tivesse uma frota que conseguisse cumprir com o serviço, segura, eficiente, contínua. Depois da apreensão não, mas a impossibilidade dos 12 ônibus circulares em Cachoeira do Sul, a gente tem noção e sabe, até porque a empresa também noticiou isso, as linhas não estão sendo atendidas porque realmente faltam os veículos, não foram substituídos por novos veículos ou alugados para substituir esses 12 que estavam impossibilitados de circular. Então, diante de todo esse contexto, nós adotamos essa medida dentro desse processo. Pedimos ao juiz, a partir de tudo que foi noticiado, que determinasse, então, que o Executivo retomasse o serviço. A partir desta determinação, o Executivo Municipal inicia agora uma luta para cumprir o que foi determinado pelo Judiciário. A decisão judicial determina que o município deverá prestar o serviço diretamente, requisitando o transporte Nossa Senhora das Graças, se assim entender adequado, a estrutura necessária para cumprir a medida judicial. Com isso, a juíza da 2ª Vara Cível de Cachoeira do Sul, Tamara Benete Visotto, libera o acesso à frota e pessoal para que operem o transporte, que passaria a ser de responsabilidade da Prefeitura, bem como os custos e a manutenção da frota, se avaliada textualmente a decisão, que não detalha o procedimento. Outra alternativa seria a contratação emergencial de uma empresa de transporte, via que inicialmente deve ser a adotada pelo município, que corre contra o relógio. A estratégia do Ministério Público vem sendo a de fechar o cerco para que a licitação do transporte público em Cachoeira saia do papel o mais breve possível. E a decisão proferida na sexta fortalece o que já havia sido sentenciado nesta mesma ação civil pública que tramita desde 1999, com decisão proferida em 2014. Que o município, então, retome o serviço até fazer e requisite a frota, né, ou a estrutura, melhor dizendo, da TNSG, nesse período até o município conseguir se organizar, até fazer uma contratação emergencial, já que tem uma licitação em andamento, né, fazer uma contratação emergencial para vir uma outra empresa prestar o serviço, ou então, se ele entender que ele teria condições de, alugando ônibus ou adotando outra medida, prestar o serviço até terminar a licitação, mas que, enquanto isso, ele requisite a frota ou a estrutura da TNSG para tanto. Por que nós pedimos isso e por que o Judiciário deferiu essa medida? Porque no momento que o juiz determina que em 10 dias o Executivo tem que retomar o serviço público, no 11º, no 12º, não pode faltar ônibus na rua, né? O serviço público ele tem que ser contínuo, isso é uma obrigação, uma característica do serviço público. Não pode haver interrupção, não pode a pessoa ficar esperando, né, no ponto de ônibus e não passar o transporte coletivo. Então, diante dessa preocupação que nós pedimos isso, né, fundamentado naquela decisão já lá atrás, onde o juiz, pensando que talvez, né, como é que ficaria o transporte até sair a licitação, né, não haver a interrupção do serviço, determinou a TNSG para fazer, como ela não vem fazendo com segurança e eficiência, então cabe ao Executivo fazer e, para tanto, nada mais do que justificável de utilizar a estrutura nesse primeiro momento até a Prefeitura se organizar, até conseguir fazer a contratação emergencial ou até ela conseguir verificar como que ela vai fazer nesse período enquanto não termina a licitação.
A Prefeitura se manifestou por meio de nota oficial afirmando que não permaneceu inerte em relação ao serviço de transporte coletivo urbano, resgatando as 3 tentativas de garantir a execução do processo licitatório determinado em sentença judicial. Destacou ainda que não se opõe quanto à determinação de que se busque via contrato emergencial um novo prestador de serviço de transporte coletivo urbano, discordando, contudo, da determinação de que o Poder Executivo assuma diretamente o serviço, posto que a situação poderia trazer transtornos ainda maiores à população, uma vez que a decisão judicial não determina de que forma pode ocorrer a intervenção do poder público na empresa. Por fim, questiona o prazo de 10 dias, considerado pequeno para atender a determinação, e afirma estar analisando medidas jurídicas a serem adotadas. Em contato com o secretário de Administração, Ronaldo Trojan, responsável pelo grupo de trabalho que irá buscar empresas para prestarem o serviço de transporte em Cachoeira, ele informou que não estava autorizado a falar, direcionando as demandas para a Procuradoria Jurídica do município. Ainda na manhã de hoje, a reportagem do NT Sul solicitou entrevista com a Procuradoria Jurídica da Prefeitura para detalhar as medidas que serão adotadas, mas não obtivemos retorno. Na sexta-feira, a reportagem do NT Sul contatou a empresa Nossa Senhora das Graças. Foram feitas ligações para o celular do diretor operacional, Valdir Souza, que estava desligado. Na sede da TNSG, a informação era de que ele não estaria na cidade. Contatamos também Pipa Germanos, que informou que não mais responderia pela empresa de transporte. Ele informou que esteve representando a mãe por um período curto de tempo no conselho da TNSG. Os recados deixados não foram retornados. O deputado federal e pré-candidato a prefeito de Cachoeira do Sul, José Otávio Germano, do PP, foi condenado a pagar R$10 mil corrigidos monetariamente a uma transexual de Porto Alegre. A sentença foi proferida em novembro, mas tornada pública no último final de semana e determina a indenização a Emily Silveira Dávila a título de serviços prestados e não pagos. O ex-deputado disse que não teve oportunidade de se defender e que vai recorrer da decisão. Emily entrou na justiça contra Germano em agosto de 2018, pouco mais de um mês depois de protagonizar um tumulto em frente ao prédio em que o político residia na capital gaúcha. De acordo com a sentença, assinada pelo juiz Mauro Borba, do 4º Juizado Especial Cível, o ex-deputado não compareceu à audiência judicial referente ao processo. Vamos falar agora de saúde? Você já deve ter ouvido falar que jejum faz bem para o corpo. Mas isso depende de como ele é feito e qual o objetivo. No quadro Nutrição de hoje, Luana Redel fala sobre o jejum intermitente, como fazer e também quais são os seus benefícios. Olá, tudo bem com vocês? Hoje, mais uma vez, vamos trazer um comentário bem polêmico aí para o pessoal de casa. Jejum intermitente, devo ou não fazer? Primeiro de tudo, será que você aí de casa já deve ter escutado essa expressão do jejum intermitente? Será que você sabe o que é? Então, o jejum intermitente é uma prática sendo muito utilizada, principalmente para quem tem o desejo de emagrecer. E nós estamos no verão, o pessoal está tirando férias, indo para a praia, indo para piscinas, rios, e a vontade de colocar um biquíni ou colocar um calção e tirar a camisa aumenta o desejo das pessoas emagrecerem. Claro que o emagrecimento ele deve ter sempre como principal fator a saúde, e a gente deve buscar ele por saúde e não apenas pela estética. Então, voltando um pouco ao assunto do jejum intermitente. O jejum intermitente ela é uma prática, como eu disse, né, e um método que é utilizado que faz com que as pessoas fiquem em jejum por uma parte de tempo, que favoreça o organismo, né, a ter este emagrecimento devido à não ingestão, principalmente de alimentos. Quando eu falo não ingestão de alimentos, não significa que a pessoa fique todo este tempo sem consumir absolutamente nada. A pessoa pode sim consumir alguns alimentos que, na verdade, são alimentos mais líquidos. Água, sopas, caldos, chás, são muito utilizados nessa prática. Hoje em dia, nos consultórios, tanto de médicos como de nutricionistas e de pessoas que buscam, né, uma ciência da saúde baseada em evidência, a gente já sabe que existem protocolos corretos de jejum intermitente e alguns protocolos que não funcionam e prejudicam a saúde. Por isso que é importante você estar atento e entender o que eu estou falando para você.
O jejum intermitente, ele pode ser utilizado de uma forma muito benéfica e que muitas vezes a gente já está fazendo em casa e não estamos nos dando por conta. Normalmente a gente termina a última refeição, que provavelmente é o jantar ou a ceia, até um certo horário da noite e retorna a comer no próximo horário quando acorda de manhã. Um bom jejum de ser feito e que auxilia no aumento da imunidade, na melhora da nossa saúde e inclusive no emagrecimento, é terminar as suas refeições até no máximo 8 horas da noite e voltar a comer apenas às 8 horas da manhã do dia seguinte. Isso auxilia nas limpezas do nosso organismo, na purificação do nosso organismo e melhora principalmente a imunidade e auxilia nesse processo de emagrecimento. Com certeza vocês aí de casa já devem ter feito algo desse tipo ou se não fazem todos os dias. Existem também outros protocolos de jejum intermitente, onde pessoas ficam durante o dia sem consumir alimentos, consumindo apenas alimentos líquidos para auxiliar no emagrecimento. Porém, neste momento nós devemos ter um certo cuidado e uma atenção. Pessoas que já têm algum problema de saúde não podem fazer este tipo de jejum e esta prática, através de muitos estudos, já foi demonstrada que não traz muitos benefícios para a saúde, pois o corpo fica por um período muito estressante sem comer, a nossa mente também fica de certo modo estressada e isso pode nos acarretar diversos problemas de saúde também. Então, nessa época do ano, se você está buscando emagrecer, está buscando uma melhor forma corporal, está buscando se sentir melhor, não caia na tentação de fazer esses protocolos e dietas que estão na moda. Procure um nutricionista e converse com ele e veja a melhor forma de procurar o emagrecimento e de conseguir alcançar, sem modismos e extremismos, até porque ficar sem comer não significa que a pessoa vai emagrecer. Este período que o corpo vai ficar sem comida muitas vezes pode ser até prejudicial para o ser humano. Então, cada caso é isolado e uma coisa que funciona para uma pessoa não funciona para outra pessoa. E isso a gente deve ficar mais atento. Não é porque a vizinha, a prima ou a tia fizeram algum protocolo de jejum que vai funcionar comigo. Então, para mais informações, busque um profissional que trabalhe com uma nutrição ou com uma ciência de saúde baseada em evidência para que você possa analisar se o jejum pode ser utilizado para você ou não. E além de tudo mais, o jejum que a gente pode estar fazendo sem acarretar problemas para pessoas que já são saudáveis e que não possuem doença é este jejum de 12 horas que a gente acaba fazendo à noite quando está dormindo. Espero que vocês tenham gostado do comentário de hoje. Se tiverem alguma dúvida ou sugestão, pode mandar aqui para a página do NT Sul. Até a próxima! Após a venda da folha de pagamento dos funcionários municipais para o Banrisul, a Prefeitura de Cachoeira emitiu uma orientação aos servidores. Aqueles que já têm conta no Banrisul e utilizam o serviço de portabilidade bancária já receberão seu salário neste mês diretamente em sua conta, sem passar pelo Banco Santander. Os servidores que recebem no Santander e não usam o serviço de portabilidade para nenhum outro banco ainda, receberão no Santander neste mês de janeiro. Já os servidores que têm portabilidade para algum outro banco que não seja o Banrisul ainda recebem neste mês no banco para o qual tem a portabilidade. Aqueles que não são correntistas do Banrisul serão avisados nos próximos dias para que se dirijam até o banco e providenciem a abertura de conta para receber o salário. A partir da transferência total do depósito da folha no Banrisul, os servidores que usam apenas a conta salário no Santander podem encerrá-la ou, se não houver movimentação em 90 dias, a conta é encerrada automaticamente. O CEPER Sindicato emitiu uma convocação extraordinária indicando nova paralisação de professores e funcionários de escolas durante os próximos 3 dias, período em que a Assembleia Legislativa, em atendimento a requerimento do governador Eduardo Leite, vota em regime de urgência o pacote de reestruturação do Estado, composto por 9 projetos. A mobilização teve início às 9 horas da manhã de hoje, com ato em frente ao Tribunal de Justiça do Estado, onde foi cobrado dos magistrados respeito ao direito de greve e agilidade no julgamento do recurso do CEPERS contra o corte de ponto dos grevistas.
Na sequência, a categoria seguiu em marcha até a Assembleia Legislativa, onde vai ser montado acampamento que deve se manter até quarta-feira. A mobilização é contra a alteração no plano de carreira do magistério. Cachoeira do Sul está entrando no movimento que visa arrecadar 9 milhões de reais para salvar a vida de uma bebezinha. Ame Juju é um movimento que se expande pelo Brasil para custear a medicação dos Estados Unidos que vai curar a menina da atrofia muscular espinhal. Ela está com 11 meses e precisa tomar a medicação antes de completar 2 anos de idade. Tu vai cantar junto, Juju. Olhar um rostinho desses encanta e apaixona qualquer pessoa. Não tem preço, uma vida que está só começando e tem muito a realizar. Todo um futuro a viver. Ou melhor, tem preço sim. No caso desta bebezinha de 11 meses, a Júlia Cardoso Torres, ou simplesmente a Juju, o preço hoje é 9 milhões de reais. Mamãe Silviane lidera o movimento de arrecadação e corre contra o tempo. No 5º mês de vida, Juju apresentava um desenvolvimento atípico, sem firmeza nos movimentos de membros e pescoço. Depois de fisioterapia e realização de um teste genético, veio o diagnóstico de atrofia muscular espinhal tipo 1, abreviada como AME, uma doença neuromuscular que atinge 1 a cada 10 mil nascidos. Silviane e o esposo Ramsés, ambos médicos, descobriram e estão utilizando na pequena um medicamento que faz a doença estagnar. Mas descobriram também que nos Estados Unidos existe um remédio que cura, mas que só tem efeito se usado até os 2 anos de vida da criança e custa 9 milhões de reais. A Juju tem pressa, pois está com 11 meses. Foi então que há 2 meses, a partir de Santa Cruz do Sul, foi iniciado um grande movimento que está envolvendo anônimos e famosos. Na nossa campanha, que a gente começou lá em Santa Cruz, que é onde eu resido, a gente chama de formiguinhas da Juju, quem ajuda. Então, nós estamos precisando de muitas formiguinhas para nos ajudarem. Essa é a intenção, né? É mobilizar toda a nossa região. Formigas têm como características a resistência, agilidade e o trabalho em equipe. As formiguinhas da Juju estão se multiplicando e agindo por todos os lados em frentes diversas de ações para garantir o tratamento da pequena. Através da página na internet amejuju.com.br, as ações são computadas e a arrecadação atualizada. É literalmente um trabalho de formiguinhas que já tem case de vitória. Tem uma menina que chama Antonella, que é de Blumenau e que já atingiu os 9 milhões e já vai realizar o uso da medicação. Isso te motivou mais ainda? Não tenha dúvida, isso dá um gás a mais, né? Não que eu não acreditasse. No momento que eu decidi entrar na campanha, eu entrei por acreditar na caridade, por acreditar no ser humano e por acreditar na possibilidade de que isso vai acontecer. E é nessa crença que a Silviane percorre cidades e veio à Cachoeira do Sul disseminar a campanha. A partir do dia 29 de janeiro, os cofres e urnas para doações estarão no IMEC, Rádio Fã, Amor à Primeira Mordida e no Camiseiro, junto ao shopping, onde os produtos da marca Ame Juju também estarão à venda. Doações via depósito bancário devem ser em nome de Júlia Cardoso Torres, Banco do Brasil, agência 01805, conta 11 22 33 dígito 9, CPF 061 584 160 02. A Silviane sabe que 9 milhões não é pouco, mas também acredita que é uma meta alcançável se puder contar com a ajuda das pessoas, independentemente de valor. Qual o valor de uma vida, né? Isso é importante a gente conversar e pensar qual o valor de uma vida. E outra é, se fosse comigo, o que eu faria? Né, para gerar uma empatia para a minha causa. Eu sei que a filha é minha, mas ela é uma rio-grandense, ela é uma brasileira, né? Ela é filha daqui, né?
Então, para que as pessoas consigam entender por que eu estou nessa campanha e que se sintam empáticas comigo para me abraçar, na verdade, para acolher a nossa causa. Todo mundo junto, então? Todo mundo junto. Juntos somos mais fortes, né? E quem quiser, por favor, seja uma formiguinha da Juju. Na verdade, a grande meta é que todas as formiguinhas da Juju consigam mostrar que é possível transformar o símbolo da campanha de iniciais do nome de uma doença para a desejada cura da Júlia. Que Ame Juju possa ser apenas uma leva de bons sentimentos de pessoas que acreditam que a vida não tem preço. A vida não tem preço, né? Mas o tratamento tem. Então está feito o apelo aqui para que a comunidade possa apoiar esta família. Imagino que a família está, né, movendo mundos e fundos, né, para que a menina possa fazer esse tratamento, a pequena Juju, né, antes dessa idade, antes dos 2 anos de idade, nos Estados Unidos. 9 milhões de reais precisam ser arrecadados. Portanto, fica a dica. Daqui a pouquinho, se você pegou essa matéria pela metade, essa reportagem vai estar nas nossas redes sociais com todas as informações sobre formas, né, para ajudar, sobre doações, conforme a Lena contou nesta história. E estamos todos aqui torcendo pela Juju para que dê tudo certo, né, e que ela possa se tratar e realmente se curar. Bom, é hora de interatividade aqui no NT Sul. Você participa com a gente através dos nossos canais de interatividade. O WhatsApp 51 997 69 7129. Você pode mandar o seu comentário, pode mandar a sua opinião sobre os fatos do dia, pode mandar aí uma notícia daquilo que está acontecendo onde você está. E você também pode participar através do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Vamos aqui para a nossa telinha. A pessoa que pediu aqui para não se identificar, de Cachoeira do Sul, né? Pergunta aqui o seguinte: e como ficam os funcionários da TNSG? Quem paga? Essa pergunta, né, sobre a determinação para que a prefeitura assuma o transporte coletivo no município, faça aí uma contratação emergencial. Até o momento não tem definição para quando a prefeitura for assumir o transporte, seja com uma outra empresa, né, sobre este aspecto. Mas nós vamos acompanhar, estamos tentando acompanhar de perto este caso, né? E assim que tivermos informações, vamos trazer aqui no NT Sul. A Tânia Regina também está com a gente. Na sexta-feira, o ônibus da linha Ponte Verde da TNSG estragou na vinda para o bairro e demorou 1h30 para os mecânicos chegarem. O motorista se penalizou, pois sou deficiente, e também tinha uma pessoa idosa no ônibus. Ele mesmo nos levou para casa. Obrigado, viu, Tânia, pelo seu relato aí. A gente fica torcendo por um desfecho, né, nesse caso do transporte coletivo urbano. E que bom, né, da empatia desse motorista, que, enfim, ajudou a vocês aí, né, a chegarem até as suas casas, embora a situação complicada do ônibus. O Luciano Rodrigues, de Rio Pardo. Daniel, manda um abraço para o pessoal aqui da Igreja Adventista Central de Rio Pardo. Legal, obrigado, viu, Luciano? Um abração para todos aí, os amigos da igreja. Enfim, obrigado pela companhia com a gente aqui. Participem sempre com a gente, viu? A Ana Cláudia, de Cachoeira também, manda um abraço para minha tia Andréia. Estou passando as férias na casa dela, no bairro Otaviano. Um abraço também para minha avó, Jussara. Um abraço para todos aí. Ana Cláudia, obrigado pela participação com a gente. Boas férias, aproveitem este comecinho de ano aí. A Jordana também está com a gente. Gostaria de lembrar o município que os transportes públicos têm que ter acessibilidade. É verdade, Jordana. Obrigado aí pela sua observação. Precisa, né? Está na lei, precisa ser cumprido. O Clébio Casper, de Canoas. Sou de Cachoeira do Sul, mas moro em Canoas. Estou assistindo o jornal pela primeira vez e gostaria de saber quais são os horários de transmissão do jornal com as informações da cidade. Clébio, obrigado pela participação. O telejornal é gerado a partir de Cachoeira do Sul de segunda a sexta ao meio-dia, de meio-dia a 1h. E aos fins de semana temos o NT Sul Mais, no sábado às 9 horas da noite, no domingo às 11 horas da manhã, de Cachoeira do Sul para mais de 350 municípios brasileiros. O NT Sul desta segunda-feira está chegando ao fim, mas você pode continuar acompanhando as notícias de Cachoeira do Sul através do nosso Facebook. Lá você encontra também reportagens exibidas hoje para rever, comentar e compartilhar. É só acessar facebook.com/TV Cachoeira. Amanhã a gente está de volta ao meio-dia com mais notícias para você. Fique agora com o programa Bíblia Fácil. Uma ótima tarde. Tchau.